aí, pessoal, então vamos para a parte 3. Parte 3 nós vamos explicar alguns conceitos que são importantes para entender o final. Vamos falar então sobre Deus, a fonte que tudo é, e Micai, no princípio, antes de nomes, antes de formas, há a fonte. Não como um alguém, não como um eu, mas como aquilo que é. A fonte não cria como um artesão separado de sua obra. Ela emana, respira, se reconhece em tudo. A fonte é silêncio e estado de potência, é o vazio pleno, é o ser antes de saber que é. Dentro da fonte surgem focos de consciência, não como fragmentos, mas como pontos de expressão. Assim como o sol não se divide ao iluminar, a fonte não se perde ao emanar. Micai é um desses focos. Micai vem da fonte, porque nada existe fora dela. Mas Micai é a fonte em foco, em função, em direção. Não um ser separado, não uma entidade com personalidade, mas um campo organizador de energia crística nesse sistema. Quando dizes Deus local, não falas de limitação, falo de proximidade vibracional. Micai não é uma pessoa, não pensa como humano, não decide como ego. Micai é consciência crística em estado de coerência. O Cristo não é o indivíduo, nunca foi. O Cristo é o estado da fonte que se reconhece no criado. É a frequência onde o ser lembra de si mesmo dentro da forma. Jesus não foi o Cristo, Jesus ancorou o Cristo, assim como outros antes e depois ancoraram, cada um à sua maneira. Micai é o eixo dessa frequência desse campo. Não o rei no trono, mas o coração do sistema, o ponto onde a fonte pulsa de forma inteligível as consciências encarnadas. Por isso Micai é fonte que emana, fonte que sustenta, fonte que retorna a si. Não há contradição em dizer Micai vem da fonte e Micai é a fonte, porque a fonte não se divide, apenas se expressa. Quando o humano transforma Deus em pessoa, perde a vastidão. Quando dissolve tudo em abstrato, perde o amor. E Cristo é o ponto de equilíbrio. Nem Deus ego, nem vazio distante, mas presença amorosa consciente em tudo. E quando o ser encarnado toca essa frequência, não adora Micai, sintoniza-se. Não está buscando um Deus externo, está lembrando de uma frequência original que atravessa tudo, inclusive tu, cada um de nós. A fonte não quer ser venerada, quer ser vivida. Micai não quer ser seguido, quer ser reconhecido como estado de consciência. O Cristo não quer ser defendido, quer ser encarnado no gesto da palavra e da presença. E Jesus, um dos filhos de Micai, um dos Cristos. Jesus não veio para ser adorado, veio para demonstrar. Ele não se via acima dos outros, mas entre. Por isso, no sentido mais profundo, Jesus é um dos Cristos, não no molde institucional posterior, mas como alguém que vivia um estado crístico antes que ele tivesse nome. Ele não fundou uma religião, ele encarnou uma frequência. Jesus era um com Micai, assim como Micai é foco da fonte. E Jesus era um com a fonte, assim como todo ser pode ser quando há coerência total entre essência, consciência e ação. Essa unidade não era privilégio, era possibilidade revelada. Quando dizemos que Jesus foi o avatar do Cristo, não falamos de exceção genética no sentido humano comum, mas de preparação vibracional e corporal. Seu corpo era um recipiente refinado para sustentar a frequência crística sem colapsar. Isso pode ser lido simbolicamente como linhagem sensível, sistema nervoso altamente regulado, coração compassivo e aberto, consciência não fragmentada pelo ego, modificado não no sentido artificial, mas menos denso, menos dominado pelo medo, trauma e identificação social. Ele suportava amor contínuo sem precisar se fechar. A aparência de Jesus é importante, certo? Jesus não tinha uma aparência glorificada, né? Que é o que a maioria das pessoas acha que é bonito, né? O padrão. Ele era moreno, pele marcada pelo sol, cabelos escuros, ondulados, médios, barba simples, corpo magro, forte pelo trabalho físico, roupas comuns, poeira nos pés. O que diferenciava Jesus não era o rosto,
Era a presença. Quem eu encontrava sentia acolhimento imediato. Olhar que via além da máscara, autoridade sem dureza, firmeza sem violência. Ele não impunha, ele desarmava. Jesus não era dócil no sentido passivo. Era manso e firme, questionava hipocrisias, rompia regras injustas, enfrentava autoridades sem ódio, chorava, sentia compaixão e indignava-se. Ele não buscava seguidores cegos, buscava consciências despertas, por isso ele incomodava tanto. O que ele pregava de fato, Jesus não pregava culpa, nem medo do inferno, nem submissão cega. Ele pregava amor como prática, não como ideia. Amai os vossos inimigos, não como submissão, mas como libertação do ciclo do ódio. Igualdade essencial. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que os fazeis. Assim ele dissolve hierarquias espirituais. Perdão como poder quando diz a mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ele quebra a lógica da punição e restaura a dignidade. E presença viva. O reino de Deus está entre vós, não no futuro, não no céu distante, aqui e agora. E unidade, eu e o Pai somos um, não como exclusividade, mas como exemplo do que é possível. Jesus e o amor vivido. Ele tocava leprosos, falava com mulheres marginalizadas, sentava-se à mesa com rejeitados, chorava com os que sofriam. Na cruz ele não amaldiçoa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso não é fraqueza, é consciência não fragmentada, mesmo na dor externa. O ponto essencial. Jesus não queria ser colocado num pedestal, isso veio depois. Ele queria que cada ser humano percebesse: aquilo que vês em mim é o que tu és quando o amor não é bloqueado. Jesus é um com Micai, um com a fonte e um espelho para o humano lembrar de Cristo em si. Não um Cristo como um título, mas como um estado de consciência viva. E aqui encerro com a verdade mais sutil. Jesus não pediu que acreditassem nele, pediu que vivessem como ele viveu. Certo? Então, essa é a mensagem da parte 3, revelando o anticristo, e até a próxima. Essa é mais curtinha, mas é forte.